pauta, a gente fala de Trump e Putin. Ontem a gente já antecipava o que esperar do telefonema. Hoje, então, há mais ou menos uma hora antes da gente entrar ao vivo, terminou o telefonema entre os dois. Putin e Trump, Trump e Putin, os líderes de Moscou e Washington, conversaram por telefone. Na pauta, um cessar-fogo na Ucrânia. Chegou um cessar-fogo completo, como havia sido proposto pelos Estados Unidos e aceito pela Ucrânia há uma semana em Jeddah, na Arábia Saudita? A resposta curta é não. Na resposta longa, os russos querem um cessar-fogo pelo menos quanto à infraestrutura energética, que é também um dos cernes do debate. Ao meu lado, nós temos o pronunciamento, o readout, a nota de imprensa de Caroline Leavitt, a secretária de imprensa da Casa Branca. A nota é curta, eu trago para vocês os detalhes. Ela disse o seguinte: hoje, o presidente Trump e o presidente Putin falaram sobre a necessidade de paz e um cessar-fogo na Ucrânia. Ambos os líderes concordaram que esse conflito precisa acabar com uma paz duradoura. Também destacaram a necessidade de melhores relações bilaterais entre os Estados Unidos e a Rússia. O sangue e o tesouro que tanto a Ucrânia quanto a Rússia têm gasto nessa guerra seria melhor gasto nas necessidades do seu povo. O conflito nunca deveria ter começado e deveria ter acabado há muito tempo, com boa fé, sincera e em esforços de paz. Os líderes concordaram que o movimento para a paz irá começar com um cessar-fogo para infraestrutura e energia, e negociações técnicas para a implementação de um cessar-fogo marítimo no Mar Negro, um cessar-fogo permanente então, e então a paz. Eles falaram também sobre o Oriente Médio de forma mais ampla e falaram de prevenção de futuros conflitos e concordaram com melhores relações bilaterais. Claro, desde o primeiro telefonema, eles dois falavam já sobre estabelecer novamente embaixadas americana em Moscou, russa em Washington, D.C. Entre o tempo em que o programa começou e até a gente chegar nessa reportagem, eu estou recebendo aqui informação da nossa equipe de que temos, então, minutos atrás, a fala de Donald Trump. Eu vou ler para vocês a publicação. A minha conversa por telefone hoje com Putin da Rússia foi muito boa e produtiva. Concordamos em um cessar-fogo imediato em energia e infraestrutura, com o entendimento de que estaremos trabalhando rapidamente para um cessar-fogo completo e, por fim, encerrar essa guerra horrível entre a Rússia e a Ucrânia. Ele repete, então, que nunca teria começado se ele fosse presidente, algo que ele já disse anteriormente, e disse que muitos contratos para a paz foram discutidos, incluindo a morte de soldados em ambos os lados. Ele disse que, pelo bem da humanidade, esperamos completar o serviço. Acabei de receber, então, estou reagindo ao vivo com vocês, a fala de Donald Trump. O que nós sabemos até agora é um cessar-fogo, então, de infraestrutura e energético. Lembrando, discussões sobre a usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa, e uma peça central nas discussões de quem fica com o quê em um eventual processo de cessar-fogo, são uma coisa central e a gente já cobria esperar isso. Há uma condição fundamental pela Rússia, que a nossa apuração também traz. Aspas, então, foi enfatizado que a principal condição para evitar a escalada do conflito é trabalhar para sua resolução por meios políticos e diplomáticos, e isso deve ser a cessação completa de assistência militar estrangeira e o fornecimento de informações de inteligência para Kiev. Fica, então, essa questão. Nós temos, então, também a forma como europeus têm reagido a isso, e se a gente fala também da questão de apoio militar, há reações fortes dos líderes europeus e uma movimentação que a gente tem feito a cobertura, não só em longo prazo, mas também trazemos para vocês hoje mais das novidades. Aqui, a fala em alemão do provável próximo chanceler da Alemanha, aquele que liderou o partido que foi o grande vencedor das eleições alemãs há poucas semanas atrás, Friedrich Merz, do CDU. Merz traz o seguinte: a guerra de Putin é dirigida não apenas contra a Ucrânia, mas também contra a Europa, contra a nossa segurança e a nossa liberdade. Nós nos defenderemos contra esses ataques com tudo que estiver à nossa disposição nos próximos anos e décadas. Anos e décadas. Então, algo de longo prazo que é trazido na fala do provável próximo chanceler alemão. Ele disse que a Alemanha forneceu 3 sistemas, ou melhor, não ele dizendo, a nossa apuração traz o seguinte: 3 sistemas antiaéreos Gepard com 10 mil cartuchos de munição, 24 veículos de proteção contra minas e várias outras ajudas de defesa para a Ucrânia na última rodada de entregas, tudo isso anunciado ontem. A Alemanha também alocou cerca de 4 bilhões de euros em assistência de defesa para a Ucrânia em 2025. Olaf Scholz, que está deixando o cargo, também reteve 3 bilhões de euros que foram propostos por parceiros de coalizão. Merz disse que deverá dar o passo adiante, liberando também esses fundos. Nas falas de outros líderes europeus, Macron disse que continuará a apoiar a Ucrânia diante de uma guerra de agressão, disse que o país e o continente devem continuar a defender e preparar se quisermos evitar a guerra. Ele deu essas declarações hoje mais cedo de uma base militar
Macron, ainda, vale lembrar, chegou até a proposta de que o guarda-chuva nuclear da França protegesse países pela Europa, talvez na ausência de uma posição mais firme vindo de Washington, D.C. Para Macron, aspas novamente para o líder francês, países europeus expressaram a vontade de se juntar a esse esforço quando ele for confirmado. Ele falava de um plano de manutenção da paz franco-britânico, não do guarda-chuva nuclear, de então tropas francesas e britânicas mantendo a paz na Ucrânia. O premier Keir Starmer do Reino Unido também se manifestou e disse que esperam que mais de 30 países estejam envolvidos nisso, apesar das capacidades de contribuição variarem. Ele espera muitos países fornecendo tropas numa eventual manutenção da paz, envolvendo esse plano então de França e Inglaterra. São algumas das reações que vêm aí à tona. E a gente tem ainda, claro, o plano de rearmar a Europa com um anúncio de 800 bilhões de investimento em defesa vindo antes de Ursula von der Leyen. A gente descobriu isso na semana passada. Há outras iniciativas para fornecer dezenas de bilhões de dólares para a Ucrânia em auxílio militar. A gente aguarda, então, os próximos desdobramentos, conforme temos hoje, então, o resultado da conversa entre Trump e Putin. Longe de um cessar-fogo completo, se fala pelo menos de um cessar-fogo para infraestrutura e energia, para que isso progrida, então, para ar e mar, depois de cessar-fogo completo, e, quem sabe, um final para o conflito. Ainda com muitos pontos contenciosos, a Casa Branca, a passos lentos, assim como é lento o avanço na linha de frente na Ucrânia, parece buscar a paz. Aguardamos os capítulos, ou melhor dizendo, aí os próximos capítulos dessa novela.